Só bem-vindos ao meu canal, estamos aqui de volta com mais um elemento e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 39, o ítrio. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo 3. O ítrio foi descoberto no ano de 1794 pelo químico finlandês Johan Gadolin, quando ele estava estudando a amostra de um mineral que havia sido extraído na mina de Ytterby, que se localiza perto de Estocolmo, na Suécia. O Gadolin concluiu que esse mineral, que hoje é conhecido como gadolinita, ele concluiu que esse mineral era composto pelo óxido de um novo metal. Agora, ele não conseguiu fazer a redução desse mineral, ou seja, ele não conseguiu obter o metal na sua forma elementar, mas ele concluiu, através de experimentos químicos, que se tratava do óxido de um metal até então desconhecido. E por muitos anos, os cientistas acreditaram que não se descobriria mais nenhum elemento ali na gadolinita, até o Carl Gustav Mosander, químico sueco, no ano de 1843, identificar mais dois componentes na gadolinita, o térbio e o itérbio. E assim que começa a história, a longa história dos lantanídeos, que você pode conferir aí no meu canal, se você quiser. Os elementos químicos de número atômico 57 a 71, uma história iniciada então com o ítrio em 1794. O ítrio puro é um metal branco prateado e macio que tem uma densidade de 4,47 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é de 1530 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 3000 graus Celsius aproximadamente. Apesar de em temperatura ambiente o ítrio adotar uma estrutura HCP, que é tipicamente metálica, a sua resistividade elétrica é bastante alta. Ela é de 5,7 vezes 10 na menos 7 ohm vezes metro. Para você ter uma comparação, a resistividade elétrica do ferro é 9,7 vezes 10 na menos 8 ohm vezes metro. O ítrio é um metal bem menos reativo do que se esperaria devido à formação de uma fina camada protetora de óxido de ítrio Y2O3 na superfície do metal. Porém, quando bem dividido, ocorre facilmente uma ignição espontânea do ítrio. O ítrio reage com os halogênios em temperatura ambiente e com a maioria dos não-metais quando aquecido, além de reagir lentamente com a água sob a evolução do gás hidrogênio. A maioria dos ácidos que nós temos no laboratório é capaz de dissolver o ítrio, e na maioria dos casos, os ácidos diluídos já são suficientes. Em seus compostos, o principal estado de oxidação e praticamente o único estado de oxidação do ítrio é o mais 3. O composto mais facilmente obtido do ítrio é o Y2O3, o óxido de ítrio, que pode ser sintetizado através da ação direta do oxigênio no metal. Ele é ponto de partida na síntese de outros compostos importantes do ítrio, como na síntese do ortovanadato de ítrio, YVO4, que tem aplicações na área dos lasers. O hidróxido de ítrio, YOH3, é um sólido branco insolúvel em água que pode ser sintetizado, por exemplo, com a adição de NaOH, hidróxido de sódio, a uma solução que contenha íons Y3+. Já os haletos do ítrio, com exceção do fluoreto, são todos bem insolúveis em água. Mas já que o fluoreto é insolúvel em água, a sua precipitação pode ser considerada um teste qualitativo para a presença do ítrio em uma solução desconhecida. Também existem alguns oxohaletos, como o YOCl, e outros sais importantes do ítrio são o nitrato e o sulfato de ítrio. Queria mencionar aqui também o hidreto de ítrio, que tem a fórmula YH2 e que tem um caráter metálico. Apesar da fórmula YH2, acredita-se que o ítrio adote um estado de oxidação mais 3 nesse composto, e o elétron que faltaria para você obter um composto de carga neutra se moveria livremente pela estrutura cúbica dessa substância, o que explicaria também por que o hidreto de ítrio conduz a corrente elétrica bastante bem, explicaria, portanto, seu caráter metálico. Bom, agora vamos passar para os complexos. No grupo 3, onde o ítrio se encontra, a tendência a formar complexos é baixa, apesar de a carga dos íons, mais 3, ser relativamente alta. Talvez mais surpreendente que isso seja o fato de que esses elementos, e o ítrio não é exceção, apresentem números de coordenação bastante altos em seus complexos, o que normalmente é explicado através dos raios iônicos, que são bastante grandes, e também de uma natureza mais eletrostática das ligações. E, portanto, vocês podem ver que o ítrio não é um metal de transição tão típico assim. O íon Y+3, na ausência de outros ligantes, ele complexa 8 moléculas de água e não 6 ou 4, como você talvez suporia.
E a princípio o número de coordenação igual a 8 é o preferido do ítrio, e as estequiometrias favoritas se tornam, portanto, a quadrado antiprismática e a dodecaédrica. O ítrio também forma alguns compostos organometálicos, que na maioria das vezes se baseiam na ciclopentadienila e seus derivados, como aqui no composto YC5H53, em que os anéis da ciclopentadienila estão com uma carga negativa. Isótopos. O ítrio que ocorre naturalmente é composto por apenas um isótopo, o ítrio 89, que é estável. O seu radioisótopo mais estável é o ítrio 88, que tem uma meia-vida de 106 dias. Para falar a verdade, também existe um pouco de ítrio 90 na crosta terrestre. O ítrio 90 que tem uma meia-vida de cerca de 3 dias apenas, mas ele é constantemente gerado através do decaimento do estrôncio 90, que é um dos principais produtos na fissão do urânio e que, portanto, acabou sobrando na crosta terrestre após os testes nucleares que foram conduzidos aí no século XX. Então nós temos um pouco de estrôncio 90 que sobrou desses testes e o estrôncio 90 gera o nosso ítrio 90. E outra curiosidade sobre o ítrio 90 é que ele é empregado em certas drogas para tratar alguns tipos de cânceres. Ocorrência. Apesar de ser considerado um metal de terras raras, o ítrio não é tão raro assim. A sua abundância na crosta terrestre é de 31 partes por milhão. Ele ocorre invariavelmente na presença de outros lantanídeos, especialmente na presença de lantanídeos mais pesados, mais para o fim da sequência dos lantanídeos, em virtude do seu raio iônico bastante similar. Os principais minerais em que o ítrio ocorre são a xenotímia, que é um fosfato, e a gadolinita, que é um silicato. Depois da solubilização desses minerais, o ítrio geralmente é separado dos demais lantanídeos presentes através de processos de troca iônica. Provavelmente, a maneira mais comum de produzir ítrio metálico é através da redução do trifluoreto de ítrio com cálcio metálico. E por fim, as aplicações do ítrio, que são mais variadas do que se pensa. A primeira que eu tenho que citar aqui é que o ítrio faz parte do supercondutor YBCO, um composto do qual eu já falei algumas vezes nesse canal, e um dia eu ainda tenho que fazer um vídeo especialmente sobre esse composto, tá numa listinha aqui. O ítrio também faz parte do composto YSZ, que é Yttria Stabilized Zirconia, um composto do qual eu falei no meu vídeo sobre o zircônio recentemente. É uma forma cúbica do zircônio estabilizada pela presença do ítrio, que é capaz de conduzir os ânions O2-, e isso encontra uso, por exemplo, em sensores de oxigênio. Outros compostos importantes do ítrio são as granadas artificiais YAG, que significa Yttrium Aluminium Garnet, e YIG, que significa Yttrium Iron Garnet. O nome granada vem da classe de minerais dos nesosilicatos, que são chamados granadas por algum motivo, ou garnet em inglês. E, enfim, o YIG ele pode ser utilizado, entre outros, como material transmissor de sinais eletromagnéticos, por exemplo, de ondas de radiofrequência em antenas. Já o YAG encontra o seu principal uso como material anfitrião de íons como o neodímio 3+, e o érbio 3+, formando assim um meio ativo de lasers do estado sólido, e assim você consegue lasers com comprimentos de onda diferentes. O ortovanadato de ítrio, YVO4, também pode ser utilizado da mesma maneira para formar o meio ativo de lasers do estado sólido, sendo dopado, portanto, com íons dos lantanídeos. E ainda outros materiais, como por exemplo o oxisulfeto de ítrio, Y2O2S, também podem ser dopados com íons dos lantanídeos, mas dessa vez com o intuito de obter uma luminescência, que pode ser utilizada nos tubos de raios catódicos, que eram utilizados para formar as imagens nas antigas TVs, ou até mesmo em LEDs. O tricloreto de ítrio, YCl3, é um catalisador que é bastante utilizado na química orgânica, porque ele é um ácido de Lewis. E por fim, que eu queria mencionar, é que o ítrio metálico em si não tem muitas aplicações, mas ele pode ser adicionado a algumas ligas metálicas, por exemplo, as ligas do alumínio, para melhorar a sua resistência. Mas por hoje seria isso, acho que nós falamos o básico do ítrio. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Obrigado, deixe seu like, se inscreva, eu já falei para se inscrever. E até a próxima, tchau!